Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode deixar de fazer uma intervenção sobre aquilo que é a Lei de Finanças Regionais, que está a ser discutida na especialidade e que merece não só comentários, mas as nossas opções, dar conhecimento das nossas opções políticas relativamente à matéria. Penso que é do conhecimento público a importância que a Lei de Finanças Regionais tem para a região autónoma da Madeira. Nós estamos num momento muito importante, com a Madeira num estado financeiro bastante frágil e mesmo preocupante, decorrente daquilo que foram os erros do passado, e este enquadramento financeiro entre a região e a República é absolutamente essencial. Ora, o que nós percebemos é que a revisão da Lei de Finanças Regionais feita pelo PSD e o CDS mostra que estes partidos revelam, do nosso ponto de vista, uma intenção clara de desmantelar aquilo que é as autonomias portuguesas, de desmantelar completamente as autonomias portuguesas e, de alguma forma, retirar e matar a esperança dos madeirenses numa solução equilibrada do ponto de vista financeiro para a região autónoma da Madeira. Ora, se analisarmos bem aquilo que são as linhas principais da Lei de Finanças Regionais, percebemos que o PSD e o CDS comportam-se como uma espécie de predadores famintos daquilo que é o potencial endógeno das regiões autónomas. Tudo aquilo, ou a maior parte daquilo que são as novas regras da Lei de Finanças Regionais impostas pelo PSD e o CDS, que está a ser discutida ainda na Assembleia, demonstra que há uma vontade significativa de desmantelar tudo aquilo que foi criado nos últimos anos. E isto é, de facto, muito preocupante e, portanto, demonstra que estes partidos não têm um projeto para as autonomias, não têm um projeto para as regiões autónomas e estão apenas empenhados, como disse, em destruí-las. E o Partido Socialista não está, obviamente, de acordo com esta matéria. O Partido Socialista considera que deve ter e que deve existir um projeto para as regiões autónomas. Esse projeto para as regiões autónomas deve ter uma visão moderna, progressista, também rigorosa e responsável. Defendemos também essas matérias, portanto, todas as áreas que na Lei de Finanças Regionais, nestas e nas outras, têm a ver com transparência, com rigor, com responsabilidade, nós achamos que devem lá estar e devem ser ainda acrescidas, aumentadas, digamos assim, mas esta visão não deve ser confundida com uma visão punitiva e hostil às pessoas das regiões autónomas e em particular da região autónoma da Madeira. E infelizmente é isso que vemos, é um enquadramento financeiro que é punitivo, que é hostil e que é, como disse, parece-me que isto é a palavra mais certa, que é predador do potencial das regiões. E isto nós não vamos concordar nem vamos admitir. Ora, esta lei do PSD e do CDS tem mais uma característica, é que é a pior lei de todos os tempos criada para a região autónoma da Madeira e para a região autónoma dos Açores. E, portanto, gostaria de lembrar algumas notas que demonstram isto mesmo. A primeira tem a ver com as transferências financeiras. Nós estamos a falar de uma redução em 2 anos de 200 milhões de euros de transferências financeiras. Se pensarmos na última lei, na lei de 2007, a lei mais criticada de todos os tempos na região autónoma da Madeira, as transferências por ano a redução de transferências face à lei anterior foram de 50 milhões. Esta lei faz por ano um corte de 100 milhões de euros, ou seja, estamos a falar no dobro da redução de transferências para as regiões autónomas, para a região autónoma da Madeira, do que foi a lei de 2007. E este é só um dado que me parece muito relevante entenderem, porque nós estamos a dizer há muito tempo que esta lei é a pior lei de todas, e o PSD e o CDS Madeira andam a tentar ver se fogem entre os pingos da chuva, tentando dizer que esta não é pior, esta é de facto a pior lei de todas. Mas, além desta questão das transferências, há um conjunto de outras áreas, que também queremos especificar algumas que me parecem importantes, que ainda penalizam mais do que esta questão apenas das transferências, embora esta sendo muito importante. Uma delas tem a ver com uma espécie de promoção da divisão do Estado que esta lei faz, ou não garantir as dívidas e as situações financeiras das regiões autónomas. Ora, não faz nenhum sentido que um Estado unitário haja um Estado que se desresponsabilize daquilo que são as dívidas das regiões que não são independentes e que são autónomas, mas que são parte integrante do Estado. A segunda questão tem a ver com o impedimento que esta lei faz na recuperação económica da região autónoma da Madeira. Ou seja, esta lei, ao introduzir limites absurdos ao endividamento, porque nós estamos contra um endividamento exagerado, um endividamento irresponsável, um endividamento insensato, agora, não podemos colocar na lei um impedimento stricto sensu de nos próximos 35 anos a região não se pode endividar para nada.
nem para fazer um hospital, nem para fazer uma casa de repouso para idosos, não para fazer nada. Ora, isto é absolutamente inadmissível e isto é matar as possibilidades de desenvolvimento da região autónoma da Madeira e criar um apagão no desenvolvimento da Madeira. E isto nós não podemos concordar e está lá na lei se continuar como está. Uma outra nota tem a ver com o aumento dos impostos. Esta lei introduz claramente uma perspectiva de aumento de impostos a reduzir a relação relativa da adaptação fiscal entre Lisboa e o continente, passar de 30 para 20. Ora, isto também é inadmissível. Nós não compreendemos como é que é possível colocar isso na lei, como aliás, hoje o PSD Madeira já introduzia essa alteração, não estamos a 20% de diferença, estamos igual, em alguns casos superior ao continente, mas a verdade é que não tem nenhum sentido colocar isto na lei. A outra questão tem a ver com os cortes intoleráveis que a regra de equilíbrio orçamental que está nesta lei pode provocar. Se esta regra de equilíbrio orçamental se mantiver na lei tal como está, no primeiro ano de aplicação da lei na Madeira, nós temos que reduzir a nossa despesa social em 200 milhões de euros. Ora, qualquer pessoa sabe que isto é impossível. Esta lei começa por ser inexecuível. Ou seja, não há nada pior numa lei que no primeiro momento em que ela é aplicada, ela não pode ser aplicada porque não é possível de ser execuível. E, portanto, esta é uma matéria que tem que ser resolvida do nosso ponto de vista e falaremos sobre isso. Uma outra nota, umas últimas duas notas finais, tem a ver com a questão da Lei de Meios. Esta lei ensaia uma espécie de matança da Lei de Meios. A Lei de Meios é uma pouca vergonha o que se está a passar porque o Governo da República pura e simplesmente está a não cumprir aquilo que foi acordado com o Governo Socialista. Nós estamos o PSD e o CDS está em falta em mais de 400 milhões de euros com a Madeira e neste estado em que nós estamos era, obviamente, dinheiro muito importante e esta lei de finanças regionais não acotela esta matéria. Finalmente, ignora uma questão muito importante que é o endividamento da região e o plano de ajustamento económico e financeiro. Nós achamos que uma lei de enquadramento financeiro deve ter esta matéria incluída e devia de estar assegurada nesta mesma Lei de Finanças Regionais. Finalmente, o que gostaria de dizer é que nós, o Partido Socialista, quer o Partido Socialista na Madeira, quer o Partido Socialista na Assembleia da República, está a articular um conjunto vasto de propostas que permitem alterar estas matérias que aqui estão. Haverá um acordo entre o Partido Socialista da Madeira e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, o Partido Socialista Nacional, no sentido de serem apresentadas propostas conjuntas, aquelas que não puderem ser conjuntas serão apresentadas pelo nosso deputado na Assembleia da República, mas queremos já avisar uma coisa, é que caso esta lei seja aprovada com algumas das matérias que acabei de referir, o Partido Socialista dará imediatamente início a entrada de um processo de pedir a sua ilegalidade. Porque algumas das matérias que acabei de referir violam princípios básicos, por exemplo, do Estatuto de Política Administrativa. Uma das matérias, posso-vos dizer já, e imediatamente, é dizer, por exemplo, a questão do aumento dos impostos, ou melhor, a questão da redução da adaptação fiscal de 30% para 20%. Está claramente expresso no Estatuto de Política Administrativa da região que a adaptação fiscal para com o continente, para com, no fundo, a lei fiscal nacional, são de 30%. Ora, se esta lei introduzir esta questão dos 20%, está a violar claramente o nosso Estatuto. E, portanto, nós apresentaremos, desde logo, não apenas para esta questão, outras também farão parte desse processo se não forem alteradas, mas apresentaremos um processo de ilegalidade. Só uma questão. Esta lei, que disse há pouco, foi imposto pelo PSD e pelo CDS, isto também é visto como uma vingança do PSD nacional para o PSD regional? Bom, há duas coisas que me parecem... Muito apresentado até por o PSD de Madeira defende um bocado essa ideia. Claro. Há duas coisas importantes. Nós, o Partido Socialista, não está disponível para reescrever a história da situação financeira da região. Ou seja, nós não estamos disponíveis para passar uma borracha e apagar aquilo que foi a irresponsabilidade e a insensatez da política financeira de Alberto João Jardim e do PSD de Madeira. Isso não vamos fazer. Agora, o que também nós não admitimos é que haja uma lei que, em vez de punir aqueles que são responsáveis pela situação catastrófica e económica e social da região autónoma da Madeira, venha punir de forma hostil os madeirenses. Isso nós não estamos de acordo. Nós estamos completamente de acordo com isso, em desacordo com isso. E, portanto, esta lei, de facto, em algumas das suas passagens, parece ter uma tentação punitiva à Madeira. Agora, há aqui um outro dado importante, e que eu não referi, mas gostaria de referir face à pergunta que fez. É que eu também não percebo como é que, por exemplo, o PSD Madeira, que esteve envolvido numa espécie de comissão da Lei de Finanças Regionais, que durou mais de um ano, nós não conhecemos uma única proposta do PSD Madeira sobre essa matéria. Nós, mais uma vez, não soubemos qual foi a intervenção do PSD Madeira, que propostas é que fizeram, que negociações é que fizeram e que se fizeram alguma destas coisas.
E, portanto, como sabem, já tivemos coisas destas, o plano de ajustamento da economia financeira também foi feito nas costas dos madeirenses. Ora, esta lei, mais uma vez, o PSD Madeira cometeu outra vez um erro, não sei se deliberado, de fazer tudo sozinho, não abrir o jogo à sociedade madeirense e aos partidos da oposição, e hoje tem que assumir as suas próprias responsabilidades, porque esta lei é do PSD e do CDS, não é do PS, e foram eles que estiveram envolvidos neste processo, e foi o Governo Regional do PSD Madeira que esteve envolvido no processo da construção e do desenho desta lei, e portanto a responsabilidade é também do PSD Madeira, e o PSD Madeira não pode, nem vale a pena fugir com o rabo à seringa relativamente a esta matéria, porque tem responsabilidades no cartório. Aliás, permitam-me dizer uma outra coisa a título de conclusão. Recentemente houve uma audição parlamentar na Assembleia da República que pretendia discutir com o Secretário de Estado, Moraes Charmente, que é aquele que tem responsabilidades sobre esta matéria de lei de finanças regionais, e não apareceu um único deputado do PSD, nem um único deputado do CDS. Por acaso é o único que lá está, mas também não apareceu. Não apareceram, não discutiram, não debateram, pura e simplesmente fugiram da sua responsabilidade de debater este processo. E isto faz-nos ficar preocupados, porque, na verdade, se à primeira vista parece haver uma tentação punitiva do PSD e do CDS de Lisboa sobre esta matéria, por outro lado, o que vemos é uma inatividade e uma pasmaceira do PSD Madeira e também do CDS, que parece querer fugir das suas responsabilidades, na discussão e no combate a esta matéria. Ora, nós não vamos abandonar os madeirenses, nós não vamos deixar que se perca esta oportunidade de apresentar soluções alternativas e de reverter o sentido desta lei, porque se ela continuar assim, de facto, é muito prejudicial para nós.